Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre progressão aritmética, aula número 3. Bom pessoal, ainda continuando os exemplos sobre o termo geral que eu falei para vocês que iria fazer por nível de dificuldade, então essa é a aula 3, né? Bom, vamos aos exemplos então. O exemplo 1 diz assim, interpolar, inserir, no caso, 5 meios aritméticos entre 6 e 30. Então, a situação é a seguinte, pessoal. Nós temos o número 6 e nós temos o número 30. E aí nós vamos ter que inserir 5 meios aritméticos entre eles. Então, vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 meios aritméticos nós vamos ter que inserir. Para a gente inserir isso, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber a razão para poder ir somando esse número, essa razão, para que a gente consiga, então, inserir esses 5 meios aritméticos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a fórmula do termo geral para encontrar essa razão. Bom, o AN, ele é o último termo, que nesse caso é o 30. O A1 é o primeiro termo, que é 6, mais N menos 1. Pessoal, o que é o N? É o número de termos. Quantos termos que tem aqui essa sequência? 5 termos? Não, a gente tem 5 meios aritméticos. Esses 5 meios com os dois extremos, que é o 6 e o 30, eles nos dão 7 termos, tá? Então, aqui vai ficar 7 menos 1 vezes a razão que eu quero encontrar. Bom, resolvendo a equação, vai ficar 30 igual a 6 mais 7 menos 1 é 6. 6 vezes R é 6R. Então, ficou essa equação. Agora, esse 6 vem para esse lado, fica 30 menos 6 igual a 6R. 30 menos 6 é 24 igual a 6R. Agora fica, então, 24 dividido por 6 igual a R. E aí, R é igual a 4, ou seja, a razão vale 4. Agora que eu sei que a razão vale 4, eu vou somando de 4 em 4 unidades lá em cima. 6 mais 4, daí eu só vou trocar a cor aqui para colocar os meios. 6 mais 4, 10. Mais 4, 14. Mais 4, 18. Mais 4, 22. Mais 4, 26. Tá? Ou seja, quais são os 5 meios aritméticos entre 6 e 30? São esses aqui, ó. Tá? O 10, o 14, o 18, o 22 e o 26. Exemplo número 2. Quantos múltiplos de 7 temos entre 10 e 200? Bom, pessoal, então o que a gente tem que fazer nesse tipo de problema? Qual é o primeiro múltiplo acima do 10? Tá? O primeiro múltiplo de 7 acima do 10 é o 14. O que é o múltiplo de 7? É o resultado lá da multiplicação, da tabuada do número 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21 e assim sucessivamente. Então, eu tenho que encontrar esses múltiplos de 7, pessoal, entre o 10 e o 200. Tá? O primeiro, então, vai ser o 14. O segundo vai ser o 21, o terceiro vai ser o 28, só que eu não vou contar até chegar próximo do 200, vai demorar muito, por isso que a gente vai utilizar a fórmula do termo geral. Só que é importante eu saber qual é o último múltiplo de 7 antes do 200. Como que eu vou fazer isso? Fazendo divisões. Se eu fazer 199 dividido por 7, vai ter que dar um resultado inteiro, E não é o que acontece. Se eu fazer 198 dividido por 7, também não dá o número inteiro, nem 197 dividido por 7. Mas o 196 dá, tá? Então, eu vou colocar aqui 3 pontinhos e o 196, que é o último múltiplo de 7 antes do 200, tá? Bom, feito isso, agora eu posso utilizar, então, a fórmula do termo geral. Beleza? Tá aqui. A n é o último termo. O último termo, nesse caso, é o último múltiplo do 7 antes do 200, que é o 196. Igual, o A1 é o primeiro termo, que nesse caso é o 14, então veja que não é o 10, tá? Porque ele não é múltiplo de 7 e nem o 200. Nesse caso foi aqui o AN, porque ele também não era o último múltiplo de 7 nesse intervalo de números, mas
n menos 1. O n é o número de termos, que é justamente o que eu preciso encontrar. A quantidade de múltiplos de 7. Então, continua. Vezes a razão, que é 7, né? Bom, então vai ficar 196 igual a 14 mais. Aqui, pessoal, ó, a gente faz a propriedade distributiva. Então, 7 vezes n fica 7n. 7 vezes menos 1 fica menos 7. Tá? Agora, a gente resolve essa equação do primeiro grau. Então, fica 196. Passo 14 para lá, fica menos 14. Passo menos 7 para lá, fica mais 7. Igual a 7n. Ó. 196 menos 14 mais 7 fica 189, igual a 7n. Né? Feito isso, agora vai ficar 189 dividido por 7. Já que o 7 está multiplicando o n, ele passa para o outro lado dividindo. Né? Então, 189 dividido por 7 é igual a n, e o resultado dessa divisão, pessoal, é 27. Ou seja, significa que a gente tem 27 múltiplos de 7 entre o 10 e o 200. Beleza? Bom, pessoal, então agora o exemplo número 3 para a gente finalizar. No acostamento de uma estrada, existem 2 telefones para pedidos de socorro mecânico. Um no quilômetro 51 e o outro no quilômetro 117. Entre eles serão colocados mais 10 telefones, de modo que entre um e o seguinte se tenha sempre a mesma distância. Determine em que quilômetros ficarão os novos telefones. Né? Então, a gente tem aqui o quilômetro 51 e nós temos o quilômetro 117. Entre eles tem que ter 10 novos telefones. Então, eu vou fazer aqui a representação através desses risquinhos, né? Tá aqui, tá? Isso representa o quilômetro onde ficarão esses novos telefones. Bom, com isso a gente já pode perceber que nós temos um problema que vai envolver aqui, pessoal, uma interpolação, né? Os meios aritméticos, no caso, tá? Então, para a gente conseguir determinar em que quilômetros ficarão esses telefones, a gente vai precisar encontrar a razão, né? Então, a gente vai pegar aqui a fórmula do termo geral e nós vamos substituir. O AN é o último termo, ou seja, o quilômetro 117, igual ao A1, que é o primeiro termo, que é o quilômetro 51, mais o número de termos, pessoal, não é 10, porque 10 são os meios, né, onde vão ficar os 10 novos telefones. Mas eu tenho os dois extremos aqui ainda, ó. Ou seja, o número de termos é 12. Ó. Aí vai ficar 12 menos 1 vezes a razão que eu quero encontrar. Bom, fica 117 igual a 51 mais 12 menos 1 é 11 e 11 vezes R é 11R. Agora, fica 117 menos 51 igual a 11R. Bom, 117 menos 51 fica 66, então 66 igual a 11R. Agora, 66 dividido por 11 é igual a R. Lembrando que o 11 estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? E aí, pessoal, a razão então é 6, né? Já aqui 66 dividido por 11 é 6. Ou seja, a cada 6 quilômetros é que vai ser colocado um telefone para esse pedido de socorro mecânico. Ou seja, se a razão é 6, eu vou adicionando de 6 em 6 unidades aqui, ó. Né? 51 mais 6, então fica 57, que mais 6 fica 63, que mais 6 fica 69, depois 75, 81, 87, 93, 99, 105, 111 e aí para finalizar fecha certinho lá com 117, né? Que é o que a questão já fornecia, já falava, né? Que tinha ali um telefone nessa localidade, tá ok? Então, pessoal, a pergunta era, determine em que quilômetros ficarão os novos telefones, né? Então, serão nesses quilômetros aqui, ó, tá? Ó, esses que eu estou circulando. 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99, 105 e 111. Beleza? Então, esse é o resultado aí dessa situação problema.
Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.